Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco da posição que talvez seja a mais controversa em matéria de política, aquela segundo a qual você não teria a obrigação de se engajar politicamente. Pelo contrário, você teria até boas razões para se retirar do debate político, da ação política. Essa posição foi defendida pelo filósofo antigo Sêneca, um estoico, por exemplo, no texto De Ócio. Eu não sou tradutora, mas eu acho que da vida retirada ou do retiro seria uma boa tradução para o título desse texto. Eu disse que essa posição é bastante controversa justamente porque costuma ser pensado que nós temos um dever cívico de atuar politicamente, de participarmos da vida política da nossa sociedade. Ou então, pelo menos, costuma ser dito que essa posição é inconsistente, porque quando você não se posiciona politicamente, na verdade você já estaria se posicionando. Nós costumamos ouvir, por exemplo, que quem não é meu amigo é meu inimigo. Quem não está comigo está contra mim. Quer dizer, se você não defender um determinado tipo de causa, isso significa que você já teria se decidido pela causa oposta. Então, posição política você sempre tem, mesmo que você não assuma isso. Por isso, como eu disse, é uma posição polêmica essa que o Sêneca assume no texto De Ócio, que eu vou comentar um pouquinho a partir de agora. É bom deixar claro desde o início que o Sêneca defende o retiro para a vida contemplativa, mesmo dos mais jovens. Ele não está dizendo, então, simplesmente que em algum ponto da nossa vida nós já cumprimos o dever e passamos a ter o direito de nos retirarmos. Não, nós sempre temos boas razões para não atuarmos politicamente, não participarmos da política. Essa é uma posição controversa até mesmo para um estoico. Quer dizer, se você é um partidário da escola estoica, como era o caso de Sêneca, você pode ser acusado de inconsistência por defender essa tese e se dizer estoico. Isso porque o estoicismo costuma sim defender a atuação do indivíduo na arena política, até porque o estoicismo é uma ética de deveres, é uma ética que considera que nós devemos agir de acordo com a natureza e também considera que a natureza do ser humano requer a vida social, então requer essa participação na vida coletiva, que você se importe, que você se atue então politicamente. Por isso, Sêneca está bem consciente nesse texto que ele pode receber essa acusação de inconsistência com o estoicismo. Mais até do que isso, essa posição do retiro, como nós sabemos, se sabemos um pouquinho do pensamento antigo, é uma posição típica de Epicuro. Só que Epicuro, como um grande rival principiológico do estoicismo, defende exatamente que nós devemos buscar o prazer e evitarmos a dor. Então, se esse é o princípio da filosofia de Epicuro, faz todo sentido que Epicuro defenda a vida retirada. Afinal, normalmente a política traz turbulência para a nossa vida. E Epicuro defende um prazer
constante, um prazer a longo prazo e não apenas momentâneo. Por isso, inclusive, às vezes o hedonismo de Epicuro é mal interpretado, como se ele estivesse dizendo que a vida deveria ser uma grande orgia, que você estivesse sempre preocupado, né, em ter o máximo de prazer em cada situação particular. Não, não é isso. Epicuro é até contrário aos excessos, ele é bastante favorável a uma vida moderada, porque se você tiver muita perturbação, se você sofrer as consequências da busca imediata do prazer, você acabará tendo no total da sua vida mais dor e não mais prazer. Então, para Epicuro, faz sentido a defesa da vida retirada, justamente por ser uma vida mais moderada, uma vida mais tranquila, que tende a minimizar a quantidade de dor que você terá ao longo da sua vida. Então, uma preocupação inicial que o Sêneca tem é explicar, né, se ele está, afinal de contas, se bandeando para o lado de Epicuro e abandonando o estoicismo. Num primeiro momento, Sêneca nos diz que ele tem que ficar, é claro, ao lado da verdade, ele não está tão preocupado em mostrar a fidelidade dele a uma certa escola. Inclusive, é bem comum nos textos de Sêneca, nos escritos de Sêneca, que o Epicuro seja citado e o Sêneca sempre sente uma certa necessidade de explicar essa citação e ele costuma dizer que quando alguém diz a verdade, isso é uma propriedade comum, então não importa quem disse, se o que foi dito é sensato, ele pode concordar, né? E ele também diz que não está sempre preocupado em simplesmente ir atrás daquilo que os seus antecessores estoicos disseram, simplesmente para se alinhar. Ainda assim, ele acredita sim que essa posição, a princípio de Epicuro, é consistente com o estoicismo, ainda que por razões diferentes. Enquanto Epicuro tem uma razão principiológica para defender a vida retirada, como eu disse, o princípio de Epicuro é a maximização do prazer ao longo da vida. Como a vida política nos traz angústias, nos traz aborrecimentos, nos traz conflitos, por uma questão de princípio faz sentido que Epicuro defenda o retiro. Já o estoicismo não tem uma razão principiológica para a defesa da vida retirada, de uma vida simplesmente contemplativa. Mas Sêneca acredita que possa existir uma razão contextual, quer dizer, em matéria de aplicação do princípio estoico às circunstâncias específicas, aí o estoico notaria que nas circunstâncias concretas da ação, ele tem uma boa razão também para a vida retirada. Inclusive, Sêneca acredita que essa razão que o estoico tem para viver a vida retirada, ainda que seja uma razão empírica, não deixa de ser uma razão geral. Ou seja, ele acredita que essa razão contextual é suficientemente universal para que ele defenda a tese da vida retirada como uma tese geral e não apenas uma tese aplicável, por exemplo, ao contexto particular da sua própria vida, né? Já que nós sabemos que, por uma série de razões históricas, o Sêneca acabou vivendo em exílio, inclusive. Mas não se trata, então, apenas de uma razão pontual da situação específica de Sêneca. Ele acredita que todos os estados, todas as cidades, acabem sendo corrompidas, de tal maneira que o sábio não servirá para nada.
O sábio, então, participaria da vida política da sua cidade, faria um esforço para gerar o bem para a sua comunidade, mas esse esforço seria completamente infrutífero. Isso é interessante porque mostra um ponto do pensamento de Sêneca que o distingue, digamos assim, de um rigorismo moral. Quer dizer, o Sêneca acha que você pode ter certos princípios morais válidos, mas isso não significa que você deva agir de acordo com eles quando as consequências não justificam essa ação. Quer dizer, ele também abraça um certo consequencialismo na sua ética no seguinte sentido: se a sua ação não tem eficácia, se você sabe que você não conseguirá ter sucesso ao agir de acordo com o que aquele princípio requer de você, você não gerará um bem com a sua ação, então você não é um sábio se mesmo assim você age só para que a sua ação esteja em conformidade com o princípio. Então esse ponto me parece muito interessante. Não se busca na ação a pura e simples conformidade com um princípio abstrato. O sábio também tem que ter em vista se a ação dele é de fato eficaz, se existe a possibilidade de que ele gere o efeito que é visado. E se essa possibilidade é praticamente nula, ao passo que essa ação tem um custo alto para o agente, então o agente deve fazer essa ponderação do benefício previsto com a ação versus o malefício que ele mesmo sofrerá em virtude da ação, e então ele, sendo sábio, não pratica a ação. É nesse sentido que o Sêneca diz que você pode ser ensinado a velejar. Alguém pode lhe dizer que velejar é até a melhor coisa da vida, mas isso não significa que você deva lançar o seu barco ao mar se esse mar é tempestuoso, e frequentemente os barcos acabam naufragando quando o enfrentam. Então veja que é um filósofo que também tem, digamos, um lado bastante pragmático, né? Não é um filósofo simplesmente formalista, como muitas vezes se acusa um kantiano, né? O Kant tem uma ligação com o estoicismo e é comum que se faça essa acusação de formalismo vazio à ética kantiana, porque você pensaria simplesmente na adequação da sua máxima de ação aquilo que o princípio universal abstrato requer, e uma vez que essa adequação se fizesse presente, a ação seria requerida de você, não importa mais o que você veja no contexto de ação. Então, essa não é a ética de Sêneca, né? Sêneca tem essa preocupação com o custo pessoal da ação e a eficácia dessa ação em termos do bem moral que ela é realmente capaz de causar. Então, na verdade, o que o Sêneca está nos dizendo é que o sábio, na prática, costuma ser impotente. Não adianta ele tentar participar da vida política, porque essa vida política costuma ser tão irracional, ela costuma ser um domínio em que falta tanto a razoabilidade e mesmo a virtude moral, que o sábio não conseguirá fazer com que o seu investimento nessa vida faça surgir, né, qualquer efeito benéfico para a sociedade. Um comentário que eu acho que nós poderíamos fazer sobre esse tipo de pensamento, que não aparece no texto do Sêneca, é que talvez isso varie um pouco também com o tipo de personalidade que a pessoa tem. Se você é mais extrovertido, pode ser que a sua ação não seja um naufrágio para você,
Pode ser que você goste tanto dessa prática política que no fim das contas isso seja benéfico para a sua vida. Então é possível, me parece, que o argumento do Sêneca se aplique melhor a uma personalidade introvertida. Para o introvertido, então, é claro que isso tem um custo maior do que tem para o extrovertido. Pode ser, então, que o argumento do Sêneca tenha esse limite, né? Não seja igualmente aplicável a qualquer tipo de temperamento, qualquer tipo de personalidade. Mas eu acho que ele serve como um alerta a todos nós, que é o seguinte: se a arena política estiver suficientemente corrompida, talvez você mesmo acabe se corrompendo ao participar dela, mesmo que você esteja gostando, desfrutando dessa participação. Eu acho que esse tipo de alerta é importante, sobretudo hoje em dia, quando a atuação política se dá muito via redes sociais e costuma se dar de uma forma bastante agressiva. Então, será que você não poderia estar se tornando uma pessoa também mais agressiva, menos tolerante, quando você se envolve com causas políticas, quando você se engaja politicamente? Será que você não estaria se tornando uma pessoa pior por causa desse engajamento? Veja, você poderia até dizer, tudo bem, eu não consigo melhorar o mundo, mas eu gosto dessa participação, então pelo menos eu vou fazer aqui a minha parte. O argumento do Sêneca não se aplica a mim, porque para mim isso não é um sacrifício pessoal que eu estou fazendo em vão, que eu esteja fazendo em vão, justamente porque não é sacrifício pessoal algum. Mas eu acho que você deve ao menos refletir como é que está sendo a sua conduta como um reflexo desse ambiente no qual você está participando. Será que é uma conduta da qual você realmente pode se orgulhar? Ou você simplesmente está aderindo a uma das tribos na luta política e participando então de um comportamento mais primitivo, no sentido ruim do termo, no sentido de não ter justamente a civilidade, né, que você acha que pode gerar obrigações para a sua participação política? Será que você realmente está sendo assim tão civil, ou simplesmente está participando da política pelo gosto de brigar com alguém, para falar um português claro, né? Bom, um último ponto que eu queria ainda mencionar sobre esse texto é que o Sêneca, ele parte também de um princípio estoico, segundo ele, que diz que nós devemos fazer o bem para muitos, sempre que isso for possível, o bem para poucos quando não for possível fazer o bem para muitos, e o bem para você mesmo quando não for possível fazer o bem nem para poucos. Então, isso justamente reflete o que ele defende nesse texto, né? Se não dá para mudar a sua sociedade, isso não significa que você está abdicando do seu dever para com o outro. Você está justamente procurando a forma mais efetiva de fazer o bem para o outro, seja em que número for. E, na verdade, ele acaba nos dizendo que a vida contemplativa nos permite fazer o bem para muito mais gente do que a vida política. Em outras palavras, a vida contemplativa seria uma vida dedicada à filosofia. Então, seria uma vida em que você procura beneficiar toda a humanidade com o conhecimento que você pode produzir, com o conhecimento que você pode passar adiante. Em vez de você beneficiar só a sua cidade, seu estado, seu país, você pode beneficiar gerações futuras, como no nosso caso, né, quase 2 milênios depois de Sêneca, ainda estamos lendo Sêneca, falando de Sêneca, muito se fala de Sêneca hoje em dia, né? O meu canal está muito longe de ser o único que faz isso. Então o Sêneca não deixava de ter razão, pelo menos nesse ponto. Então fica esse texto para sua reflexão, para
Quem sabe até você resolve ler um pouquinho mais, né, do Sêneca, descobrir um pouco mais da filosofia dele depois desse vídeo. Se não for o caso, se você pensar um pouquinho sobre o que você está fazendo nas redes sociais, na internet, como é a sua conduta em matéria de política, será que você realmente pode se orgulhar das ações que você pratica em prol da causa que você considera verdadeira? Se você fizer esse tipo de reflexão, acho que o vídeo valeu a pena. Então, obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!